Oi, chegamos na reta final do nosso encontro sobre as 4 cartas da prisão e o fazemos a partir do livro de Efésios. Efésios é uma carta bastante interessante, muito profunda, de 6 capítulos. Então nós temos 6 semanas para cobrir todo o livro de Efésios. É um tempo extremamente curto para o conteúdo que tem, mas é muito bom. É uma dessas situações nas quais o limite das coisas ajuda bastante. Né? Então, a ideia é termos esses 6 encontros, mas em algum momento separarmos um tempo para conversarmos do conteúdo em geral de todas as cartas. E ver como que isso modificou de forma positiva ou negativa a nossa visão sobre as outras coisas. Quando eu falo negativa, eu não falo que seja uma coisa ruim, estou falando que às vezes há ideias que mudam e isso é bom, nós não somos Deus para não mudar, né? Então é bom mudar. Ah, Efésios. É uma carta escrita aos Éfesos, aos Efésios, né? Aos que moram na cidade de Éfeso. Em primeira instância seria isso. Vamos tomar isso como pontapé inicial, como ponto de partida para termos uma referência. Depois mudaremos um pouquinho o marco para abranger algumas outras coisas. A cidade de Éfeso, diferente de Filipos, que chegou a ser colônia de Roma, Éfeso sempre se manteve numa situação intermediária. É uma cidade muito importante, muito rica, muito grande, muito antiga. Os primeiros registros são de 800 a.C., por exemplo. Lembre-se que, então, nessa linha de tempo, ela é anterior a Roma, né, quanto cidade. Ela é conquistada por Alexandre Magno em 300 a.C. e depois passa a mãos romanas, mais ou menos na mesma época em que o que se deu em chamar Palestina, né, passa a mãos romanas, e mais ou menos com as mesmas personagens, né, como Marco Antônio, todo aquele rolo com Cleópatra, né, a vingança com Júlio César, o de Júlio César, tudo aquilo lá, certo? Muito bom. A cidade, ela se opôs a certas uh, uh, insistências, a certas coisas que o governo romano queria impor, essas imposições que Roma queria fazer, né, em especial no porto e também no templo. Muito interessante o templo da deusa, grande deusa Diana dos Efésios, né, muito importante, ao ponto que uma das razões, é muito interessante isso. E por quê? É uma questão mormente de ordem jurídico-política, poderíamos dizer, que o templo sempre foi um lugar onde as pessoas podiam refugiar-se, era um asilo, um lugar de asilo, assim como hoje existe a figura de asilo político, assim também Éfeso, quanto cidade, tinha isso e não queria, né, que isso lhes fosse tirado. E é uma das razões pelas quais eles nunca chegam a ser colônia, né, de Roma. Todavia, pagam impostos, aceitam o governo romano, etc. Um monte de coisas ali e confluem ali várias situações. Rota de comércio, então nós temos afluência do Oriente mais distante, nós temos pessoas transitando constantemente ali, numa situação bastante parecida com Corinto, né? Então tudo isso vai tecer o pano de fundo da carta aos Efésios. Agora, quando a gente vai falar da carta em si mesma, né, quando nós lemos aí Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus, blá, 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 nós temos que estar cientes, sem detrimento, sem tirar nada da carta, temos que estar cientes de que em alguns manuscritos essa introdução aos Efésios não está, né? E alguns começam então a conjecturar que talvez não tenha sido Paulo quem escreveu a carta, né? E é isso que eu me referi um pouquinho de ampliar depois, né, o leque. Por que se pensa isso? Bom, pensa-se isso por essa introdução que não está presente nos escritos mais antigos, mas também pelo linguajar mais distante que ele adota. Ele se parece em algumas partes com o linguajar que ele adota em Colossenses, um linguajar distante, como se não o conhecesse.
né? A todos os que ainda, né, não conhecem minha face, por exemplo. Né? Então diz, mas espera aí, mas Paulo passou pelo menos 2 anos lá, depois ele fez toda uma volta para poder ver os anciãos daquela cidade, ter uma profecia sobre aquela cidade feita pelo próprio Paulo. O que está acontecendo aqui? Né? Que é? Né? Como é possível? Então alguns dizem, olha, isso daqui foi escrito por alguém, um discípulo de Paulo, muito conhecedor da teologia de Paulo, né? Então, seguindo os passos deles, usou o nome e, então, agora sim, diz, não, isso aqui é escrito por Paulo para ganhar mais autoridade. A favor disso, pode-se dizer de que era comum, no mundo antigo, às vezes um discípulo usar o nome do seu mestre, né? Seguindo a mesma linha. Até hoje fazemos isso em certo sentido. Então, não é uma coisa tão estranha. O problema ali é de que, ou seja, junto com isso há uma teologia bastante diferente em alguns casos, há uma acentuação disso dos lugares celestiais. O problema ali é que, sendo uma igreja que conhecia muito a Paulo, dificilmente aceitaria esse esquema. Dificilmente aceitaria que fosse de Paulo, que diz, não, mas você não pode dizer que é de Paulo, você pode dizer que é fulano, discípulo de Paulo, mas não pode dizer que é Paulo. Então, a aceitação pelos primeiros leitores de que é de Paulo nos leva a aceitar então o que a tradição nos ensina, de que sim, foi Paulo que escreveu esta carta aos Efésios. Esta carta, a marca principal dela talvez seja esse negócio dos lugares celestiais. É uma expressão única em toda a Escritura, não há outro lugar, outra carta, outro livro que mencione essa questão de que estamos assentados nos lugares celestiais. Não existe. A densidade com que Paulo faz referência à obra magnífica de Cristo, né, ela tem outras repetições, mas do jeito que faz em Efésios é único. Mas a mesma coisa podemos falar de Colossenses, podemos falar de Filipenses, por exemplo, aqueles cânticos que ele tem lá, são grandiosos. Então, como encarar? Bom, talvez Paulo não tenha escrito especificamente para os Efésios. Talvez Paulo escreve para os Efésios visando um panorama um pouco mais geral. Esta cidade que chamamos de Éfeso, né, ora, em algum momento na história lá atrás, recebeu o nome de Esmirna também. Então, né, é muito interessante que é uma cidade muito histórica. Então, talvez represente o início de um conjunto de cidades que se encontra atrás dela, olhando desde o mar, atrás dela no Vale do Rio Lico. Então aí entra a cidade de Colossos, aí entra Hierápolis, aí entra Laodiceia, se é que temos uma Laodiceia, ou se não, que Laodiceia é o próprio Éfeso. Então, há essas questões. Então, a ideia generalizada é de que Paulo escreve para os habitantes da cidade de Éfeso com essa situação em mente de que há outras cidades que vão ler as cartas dele, esta carta em particular, assim como ele indica, por exemplo, aos Colossenses, olha, vocês vão ler também a carta aos Laodicenses e os de lá que leiam a de vocês. Paulo se apresenta então com a apresentação formal dele, mas logo ele começa a mostrar as credenciais apostólicas, mas mais do que isso, as credenciais de um irmão em Cristo. Ele começa louvando: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. E essa colocação nas regiões celestes faz pensar justamente nessa diferenciação teológica. Por que ele não fala das regiões celestes, a partir de, né? Bom, alguns dizem, bom, mas nas regiões celestes pode ser que ele está nas regiões celestes abençoando. Tudo bem. Vamos avançar com isso e vamos ver depois de que nas outras passagens ele vai insistir em que nós estamos nessas regiões. Como também nos elegeu, ou seja, da mesma forma que nos abençoou, né, é um pretérito passado, já aconteceu, também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos
predestinou, também passado, para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E ele vai continuar, nós vamos continuar depois a leitura no 7. Se há uma característica da carta aos Efésios, é essa extensão que ele tem das frases. São frases longas que parece que não terminam mais, né? E nós às vezes temos dificuldade de acompanhar. Os tradutores fazem um trabalho excepcional, tentando comprimir, cortar, colocar um ponto e vírgula a mais ali para a gente acompanhar melhor a ideia. Mas quando você lê, originalmente isso é que nem esperança de pobre, parece que não termina nunca. Agora, o fato é que há alguns verbos aqui que são extremamente interessantes e chama a atenção. Tá? E, por exemplo, esses verbos evidentemente são elegeu, predestinou, tá? E depois vai continuar com redenção e outros verbos de outra índole. Mas aqui, esses verbos que denotam abençoou também, que denotam uma ação do próprio Deus, causam em certas linhas teológicas um arrepio, né? Não pode ser que Deus tenha elegido, que Deus tenha escolhido, que Deus tenha ativamente separado alguns para a salvação. Porque separar alguns para a salvação implica necessariamente descartar o restante. Bom, eu, pessoalmente, eu não vou defender nenhum tipo de doutrina pré-estabelecida. Tá? Alguns gostariam que a gente vestisse uma roupagem mais calvinista ou mais arminiana na análise destes textos. Mas a minha ideia, quando eu me deparo com a Bíblia, é tentar justamente me despir dessas interpretações e tentar abraçar o texto como ele está originalmente, o mais perto possível dos primeiros leitores. O que os primeiros leitores, né, entenderam, o que o escritor da carta quis, o que ele estava tensionando falar. Então, o que ele está tentando dizer, basicamente, é que Deus é bendito, que Deus merece ser exaltado, porque Ele, sendo todo-poderoso, Ele tem a liberdade de ação, uma liberdade de escolha que nós não temos. Nós não podemos nos autoeleger antes da fundação do mundo. Por mais que nós querramos dizer de que nós temos liberdade de escolha, quando Paulo coloca isso antes da fundação do mundo, complica tudo. Né? Por quê? Porque esse suposto livre-arbítrio, ele acha seu limite justamente no tempo. Nós podemos dizer que temos arbítrio, porque nós somos responsáveis. O que eu pessoalmente entendo que não podemos dizer é que temos um livre-arbítrio, tipo como se fosse um conjunto infinito de opções. Não, nós não temos. Né? Apenas as opções que temos na nossa frente são aquelas que Deus predeterminou para termos. E a outra questão que eu quero resgatar é os para. Às vezes nós ficamos tão focados na questão de ter elegido, ter escolhido, ter predestinado, que acabamos esquecendo o para. Olha só, quando ele diz, no versículo 4, como também nos elegeu, para sermos. Versículo 5, e nos predestinou para sermos. Então, a questão, o foco de Paulo não é tanto na ação, sino no propósito final. Né? E não é no indivíduo, isso nós vamos ir vendo ao longo da carta aos Efésios, e não é tanto no indivíduo, e sim na comunidade. E com isto Paulo está seguindo, né, a tradição de leitura bíblica dos judeus, especificamente dos fariseus. Então, tudo isto para quê? Para louvor da sua glória. Qual que é o propósito? Bom, Romanos, seja achado Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Ou seja, Deus leva a glória de qualquer jeito. E essa é uma coisa que molesta o ser humano. E onde molesta? No âmbito justamente da decisão e da escolha. O ser humano pretende ter um poder que não tem. E esse que é o grande problema. Agora, um parênteses precisa ser feito para distinguir o que é predestinação do determinismo. Tá? Determinismo é uma linha filosófica
que fala que tudo que você faz na vida está predeterminado. Não existe possibilidade, o copo que hoje quebrou ali na pia, já estava determinado assim a acontecer. Isso é determinismo. Está tudo determinado, você não passa de mais uma engrenagem em tudo isso. Tá? Diferente da eleição, da doutrina da eleição, e agora sim estou me referindo apenas à doutrina da eleição na forma em que Calvino a formula. Porque em todo, em instituições de Calvino, nós vemos que esse negócio de ter sido escolhido não necessariamente cai no determinismo. Tá bom? Muito bom. Correndo porque o tempo é curto. Bem, cortou, vai de memória. Muito bom, versículo 7. Isso. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. E aqui começa a falar de outro conjunto de coisas, mas continuando com a mesma ideia de uma coisa que já foi realizada. Nós temos, está ao nosso alcance, está no nosso poder, está dentro de nós, a redenção pelo seu sangue. Esse é o método escolhido por Jesus, a redenção pelo seu sangue e a redenção ou remissão dos nossos delitos segundo as riquezas da sua graça. E aqui Paulo continua a colocar a virtude e a glória apenas no Criador e em seu Filho. Então, essas riquezas da sua graça, como que se manifestam? Um pouquinho, diminuto, com conta-gotas, doses homeopáticas? Não, versículo 8, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs. Ele nos fez conhecer. Não há possibilidade, isto não interessa qual que é a sua linha teológica, não existe possibilidade do ser humano conhecer qualquer coisa a não ser que Deus o revele. Você pode ser mais arminiano, mais calvinista, menos calvinista, ou qualquer outra das outras linhas, menciono essas duas porque são as que geralmente entram em combate aqui, mas o que você não pode negar é que você não pode conhecer nada se Deus não quis dar a conhecer. Por exemplo, você conhece toda da divindade? Se você responde que sim, é que você ainda não conhece nada da divindade. Porque uma das coisas que você tem que conhecer da divindade, basicamente, é o quê? Bom, que o ser divino é extremamente superior, infinitamente maior do que o ser humano. Então, se ele é infinitamente maior, você não pode conhecer toda a divindade. Pode ser que você conheça uma parte da divindade. E essa parte que você conhece, com certeza, é muito limitada, porque você é incapaz, por ser limitado, de conter todo o conhecimento da divindade. Então, o que você conhece da divindade, o que eu conheço da divindade, é um pedacinho minúsculo, se é que podemos falar em pedacinho, muito minúsculo, muito diminuto, e apenas aquilo que ele quis que nós saibamos. Isso é importante. E isso daí, diz Paulo, é enorme. Por menor que seja, ele é enorme. Nos fez conhecer o mistério da sua vontade, segundo a vontade dele, segundo o seu beneplácito, porque deu na telha dele, não porque você quis. Você não tem como puxar mais conhecimento de Deus, a não ser aquele que ele queira dar a conhecer a você. Você pode fazer muito para não conhecer. Não quero, me nego, a Bíblia está aí, mas eu não quero conhecê-la, eu não quero me aprofundar, eu não quero mudar de ideia, eu não quero, estou aberto. Pode, continue. De rebeldes está cheio. Agora, se você vá, a única forma de ir é porque Deus, de alguma forma, o permitiu ou assim insistiu que fosse. Muito bom. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, que nós já vimos em outras cartas, justamente da prisão, esse mistério qualquer, o evangelho revelado, Jesus salvando o mundo e tal, para a dispensação, versículo 10, da plenitude dos tempos. Paulo usa esse palavreado que não usa em lugar nenhum. O que é isso da dispensação dos tempos? Não vamos falar isso um pouquinho mais para frente, no outro capítulo. Mas para fazer convergir em Cristo todas as coisas. É como um funil invertido. No Cristo, no Messias, é ali que convergem todas as coisas. Você não tem outro ponto de convergência. Convergir é trazer todas as coisas como se fosse uma lente, uma lupa, num único ponto. Divergir, a divergência é justamente o contrário. Bom, na convergência do tempo,
Interessante isso. Um Deus que não tem tempo, que não está amarrado no tempo, justamente quando o tempo chegou no seu cúmulo de realização, aí veio Jesus. Jesus não veio nem antes nem depois do planejado. Planejado. Jesus não é contingência. Jesus é planejamento divino. Tanto os que estão nos céus quanto os que estão na terra. O plano de Deus sempre foi unificar as duas coisas, né? Juntar o céu com a terra. Sempre. O plano dele é binário, homem e mulher, igreja e Cristo, céu e terra. Fazer convergir, fazer unir, voltar a unificar. Esse é o projeto original. Não existe um projeto BC, né? Não, sempre. O único projeto de Deus é juntar essas duas coisas, voltar a ser como era lá no Éden e projetar-se a uma construção junta, colaborativa dessa nova criação. Me faz pensar, evidentemente, no Pai Nosso, né? Que seja feita a sua vontade, assim no céu como na terra, né? Juntar essas duas partes. Nele, versículo 11, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, ele volta conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Ele usa muitas palavras para deixar bem claro que ele, o conselho dele é ele mesmo, tá? Que a ideia parte dele, o efetuar parte dele, é ele quem quer fazer. Jesus não foi à cruz contingencialmente, ou seja, porque foi uma emergência, nossa, meu Deus, deu errado, e agora que fazemos? Jesus, você vai. Eu? Não, nada a ver, né? É um plano. E, né, ele fez isso de propósito, da sua vontade, para que ele leve a glória. Ninguém leva a glória na questão salvífica. É que termo salvífico eu estou usando amplamente, não apenas no termo, em termos pessoais, mas em termos de povo, de grupo, né? Com o fim de sermos, versículo 12, para o louvor da sua glória. Todo problema para Paulo passa por aí. Quem que leva a glória? Quem que leva o opa, esse é o cara? Deus. E essa é a questão. Mas ninguém pode levar. Se você leva um pouquinho de glória, já não é mais. Não? Nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. E aí, evidentemente, ele faz uma referência ao povo judeu, especificamente ele, né, como fariseu, como judeu, que ele esperava o Messias que haveria de vir. E para ele, Jesus, que morreu na cruz pelos romanos, ele é o Messias, certo? No qual também vós, tendo ouvido a palavra de verdade, o evangelho da vossa salvação, vou continuar, mas no qual também vós, olha, o processo, nós que estávamos esperando, mas isso também aconteceu com vocês, muito rápido, vocês ouviram o evangelho e se converteram. Nós vínhamos esperando gerações. Mas é a mesma coisa, não existem dois caminhos de salvação. O judeu sempre se salvou como? Pela fé. A fé num Cristo que haveria de vir, um Senhor que haveria de se manifestar, né? E como se salva o gentio? Pelo mesmo caminho, né? Qual que é a mensagem do Evangelho? Você que não sabe que está perdido, olha, está perdido. Qual que é a salvação? Cristo Jesus. Às vezes uma mensagem de 1 minuto, 5 minutos, meia hora, e o cara em pranto se converte. É o mesmo processo. Então é isso que ele está colocando aqui, tá? No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, né? O que acontece? Fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Uma figura muito interessante no Império Romano. Existe o selo, e quem rompe o selo é digno de morte. Não pode, o selo não pode ser quebrado. E este também é assim, uma vez que você crê, o Espírito Santo veio a viver na sua vida. Se há uma abundância, uma plenitude dele, é outro cantar, como dizem em espanhol. Mas o lance é que ele veio. O qual, o Espírito, é o penhor da nossa herança. É a primícia, é a primeira parcela, é o sinal, né, da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, possessão como posse de terra, como posse geográfica, para, novamente, louvor da sua glória. Paulo chega até cansar, se é que isso é possível, com isso de louvor da sua glória. Não cansa. Por quê? Porque é isso justamente o que o Evangelho faz, o louvor da sua glória.
O segundo trecho, a segunda parte do que Paulo está falando aqui com os Efésios, ele vai agora falar em termos específicos. Se ele falou em termos gerais, se ele fez uma apresentação da sua fé no meio dos louvores, ele agora vai falar em termos específicos, versículos 15 em diante. Por isso também, eu tendo ouvido falar da fé que entre vós há. Opa, como assim? E é aqui que voltamos naquela questão, não é Paulo que está falando, não é Paulo que fundou a igreja? Sim, mas tem duas coisas. Primeiro, né, nem todos os que fazem parte da igreja de Éfeso conheceram a Paulo. Então, Paulo ouve falar de que outros foram acrescentando-se. Isso é uma coisa. E outra, né, como já vimos, é uma carta circular, uma carta para vários que não necessariamente conheciam a Paulo. Então, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não se da graça por vós. Olha só, muito parecido com Colossenses, muito parecido com Filipenses. Né? Lembrando-me de vós nas minhas orações. O que Paulo faz na prisão? Ora, escreve, medita, pensa, conversa, fala, prega. Talvez focadíssimo como nunca antes tivesse estado em outro momento. E para que ele ora? Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Inteligência existe e de monte, mas sabedoria salvífica apenas em Deus. Este mundo tem uma certa sabedoria, né? Dizem que a inteligência é aprender com os próprios erros, sabedoria é aprender com o erro alheio. Então, desde esse ponto de vista, existe uma certa sabedoria. Existe uma sabedoria também diabólica, que é aquela que o diabo tenta usar mimetizando a sabedoria divina. Né? Então aí vem a adoração a anjos, a adoração a demônios, né? Todo tipo de culto. Né? Não, quem te disse que o evangelho é a verdade? Não, você está errado a partir que você diz que o evangelho, que é a sua fé, é a verdade, você está errado. E por aí vai a coisa. E era justamente esse o problema que havia ali no Vale do Rio Lico. Né? Então por isso que todas estas cartas apontam para o mesmo problema, porque havia um conjunto de mestres ensinando coisas erradas a respeito da forma de pensar cristã, dizendo que não é por aí. Então, a oração dele é para que Deus dê esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Voltamos na questão de que quem revela é apenas Deus. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória na sua herança nos santos. Agora bem, repara que no versículo 15 ele já tinha falado da fé. Eu ouvi falar da fé, ouvi falar de como vocês tratam os outros santos. Ou seja, segundo Tiago, é uma fé realmente a fé certa, que é a fé que produz alguma coisa. Não é a fé hipotética, assim, eu creio em Jesus, mas não faço nada. Não, é uma fé prática. E Paulo diz, olha, vocês precisam conhecer ainda mais profundamente, porque Deus é infinito. Não existe possibilidade de você parar de conhecer Ele. Então, Ele quer que conheça a esperança, as riquezas, a herança com todos os santos e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da sua força e do seu poder. Olha, Paulo começa a arrumar para um ponto que é muito delicado, um ponto muito divisor de águas. Que tipo de poder nós temos? Às vezes, eu me lembro quando eu era menino novo, lembra, quando eu era criança, né, quando eu era adolescente, como que zombavam, como caçoavam da nossa fé. Porque a nossa fé era mais do tipo, olha, vamos estudar a Bíblia, vamos orar e vamos ter paciência em Deus. O que Ele queira fazer, Ele vai fazer. Era mais desse tipo de coisa. Né? E haviam grupos que caçoavam da gente. Mas vocês não podem falar em línguas, vocês oram e os milagres não acontecem, os mortos não ressuscitam. Né? Cara, será que é tão assim? A gente ficava, era muito ruim, isso. E se fosse apenas isso, você ficava, bom, tá. Mas o que Paulo diz é muito mais profundo do que isso. Se você vai comparar o que Paulo vai dizer agora com curar algum doente, com libertar algum demoniado, com libertar algum morto, o que ele vai falar agora é muito mais terrível. Porque olha só, diz qual que é o poder, tal. Lembre-se que ele vinha falando de sabedoria, conhecimento, tá?
Sim, a fé é uma questão de sentir, mas passa pelo conhecimento. Mas olha só, o versículo 20, que ele diz, no versículo 19 terminou, nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, versículo 20, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Uau! Esse é o poder que está em nós. E isso é magnífico e terrível. Não há razões para certas atitudes, certos pensamentos, certas práticas nossas, porque esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que está em nós. E nós temos que pensar nisso. Esse poder foi tão grande, tão grande, tão grande, tão violento, tão tremendamente forte, que diz, o assentou à direita dos seus, muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, Deus, a igreja, a você, a mim, que é o seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. Parece uma frase muito inocente, nós temos um verniz colocado por cima da escritura, quando lemos este texto achamos que ele está, versículo 21, referindo-se a demônios e coisas assim, e não está errado pensar assim, o errado está em limitar o verso apenas isso. O errado está em ficar apenas com essa acepção desse texto. Quando Paulo fala nesse sentido, ele está falando de poderes que se manifestam neste mundo na ordem física, na ordem política, econômica, né, na ordem social. Né? Os imperadores eles estavam nesse momento migrando para aceitar a divindade. Alguns já começaram a aceitar inclusive ofertas enquanto estavam em vida. Não era somente aquela questão de que quando morriam se tornavam deuses no Olimpo, podiam ser adorados. Né? Alguns começaram a aceitar isso. E esses principados controlam, dominam. Então, quando ele for falar lá no capítulo 6, ele for falar de que nossa luta não é contra carne e sangue, nós vamos ter que ter as duas vertentes, a vertente espiritual, mas também nós vamos ter que ter a outra vertente, a social, política e econômica. Tá? Nós vamos ter que ver que o que Paulo fala tem muito pé no chão. Né? A salvação não é uma via de escape, o céu não é para você fugir da realidade, né, na que vivemos. Não, nem é muito menos um objetivo para ser atingido no além. Tem a ver com a nossa vivência da realidade dentro do reino. Então, este é o evangelho do reino para o reino, durante o reino. Nós estamos no processo, no tempo de transformação, né, em que o antigo éon ainda está morrendo e o novo éon ainda está surgindo. Né? A nova era iniciada com Cristo, né, ainda está surgindo. Né? Evidentemente que haverá um momento de plena realização disso, no qual, né, as profecias do Apocalipse venham a ser concretizadas, né? E aí sim veremos um reino estabelecido, tal, e veremos nova terra e novo céu, ou seja, uma renovação completa nessa criação e voltar a um propósito original. Mas nesse momento estamos nessa migração, nesse êxodo, né, para essa nova situação, e o poder que está agindo em nós é justamente aquele que agiu em Cristo Jesus, que o colocou acima de todos. Obrigado, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.